É uma alegria poder novamente compartilhar com você as boas coisas que vêm do nosso Criador. Sabe que todos os anos nós temos um dia especial que se comemora o Dia das Mães. Eu acho lindo tudo isso, porque trata-se da vida, não só a vida de nós como seres humanos, mas a vida em si no geral. Alguém está dando a vida. E se comemora esse dia onde demonstra aquele amor, aquele carinho em forma de gratidão pela pessoa que deu a vida para mim e para você. É muito bonito tudo isso. Tratando-se das coisas que Deus fez, que é nos dar a nossa mãe e também, através dela, de termos essa vida e poder comunicar uns com os outros e reconhecer essas bênçãos, é algo maravilhoso. Na verdade, Deus, quem deu as nossas mães, também deu o Filho por amor de cada um de nós. Sabe que Jesus, ele é o Senhor da vida. Sem ele não existe vida. Tanto essa que nós vivemos agora, quanto a vida que há de vir, a vida eterna, aquela que nós esperamos, né? E em João capítulo 3, versículo 16, Deus começa a expressar esse amor como o amor de uma mãe. Na verdade, é o amor do verdadeiro Pai, o amor que traz a vida e a vida em abundância, que é a vida eterna. E ele começa no versículo 16 para tentar abrir o nosso coração, a nossa mente, desta forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Vida em abundância, vida eterna. Após passar essa vida que nós temos aqui, que seria por pouco tempo, comparando-se com a eternidade, vem a vida eterna. Sabemos que essa vida eterna ela está no Pai e foi revelada através do Filho, que deu a sua vida, derramou o seu sangue para mostrar que a vida está nele. E é através do sangue de Cristo, quando aceitamos e começamos a praticar as obras que agradam ao Pai, as obras que sobressaem na luz. Por isso ele continuou falando com a gente no mesmo texto. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece-se da luz, e não se chega para a luz, a fim de não ser erguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então queremos a vida eterna, porque amamos essa vida que veio de nossa mãe, essa vida que nós temos aqui. Mas também lutamos para a vida eterna. Essa luta, ela não é só algo que é uma coisa, uma fantasia da cabeça do homem. Deus é espírito e ele é eterno. Por isso ele expressou na pessoa do Filho, através do Evangelho, o desejo de estar comigo e com você. Esse desejo Deus não desistiu. É muito bonito ver o amor do Pai para com o Filho, de não desistir. Deus sabe que eu e você, nós somos errados, nós somos falhos, nós fomos pegos pelo pecado. Por isso ele, através do Evangelho, nos ensinou que através do nosso batismo, nós temos o lavar renovador e regenerador do Espírito para que possamos ser uma pessoa limpa na presença de Deus. Sabe que quando Jesus estava fazendo aquele grande sermão, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, Jesus ele expressa de uma forma muito bonita que Deus não vai forçar ninguém a estar com ele.
porque senão não seria por amor. Deus não criou robô. Tanto Ele criou a mim como criou você, e através de nossos pais nós temos essa vida, mas Ele deu a liberdade para que eu possa escolher onde eu quero ir. Ele me deu a liberdade para escolher o caminho da luz, e se eu não escolher o caminho da luz, eu já estou no caminho das trevas. E não adianta eu achar ruim ou brigar com alguém nesse aspecto, porque foi Deus que disse isso. As obras feitas na luz, elas vão brilhar e vão aparecer, porque são feitas em Deus. Luz significa vida, claridade, né? Onde não tem tropeço. Mas se eu não escolho praticar as obras para a luz, eu vou estar praticando obras que me conduzem às trevas. E nas trevas vai haver sofrimento eterno e castigo eterno. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, você pode acompanhar se você tem uma Bíblia aí com você. Ele diz do cuidado para todos nós que queremos praticar as coisas concernente ao caminho que leva à vida. Ele diz que temos que ter cuidado, porque tem o adversário número 1, que é o espírito da desobediência, que não vai ficar contente quando você começa a brilhar para Deus. Não é brilhar no sentido de sentir um egoísta, uma pessoa que sobressai sobre outras pessoas, mas brilhar como luz, porque tem o brilho de Cristo em sua vida. Ele diz para nós termos cuidado, porque existem muitos falsos pregadores que estão ensinando um outro evangelho que não está produzindo obras que são em Deus, mas produzindo obras que são das trevas. É por isso que ele falou no versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis, cada vez que está produzindo frutos, vai conhecer a mim, vai conhecer você. Então devemos produzir frutos que mostram a luz de Deus, o brilho que vai estar brilhando. Aí ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabe que estas palavras trazem um alerta muito grande, porque não é só dos nossos dias, mas o homem em si tem uma facilidade muito grande para desenvolver na sua vida algo que não agrada a Deus. Seria na falta de fé no verdadeiro evangelho, falta de fé nas palavras de Jesus Cristo, falta de confiança em Deus. O homem acha que por si só ele é capaz de viver nesse mundo sem a presença de Deus, não sabendo ele que o ato de respirar depende de Deus, porque o oxigênio que nós respiramos nos dá vida enquanto nós estamos aqui. Se tirar o oxigênio, não há possibilidade de respirarmos e vamos perder a vida física. Provavelmente nesses dias você deve ter ouvido notícias de alguém, de um amigo ou de um parente, que teve que ficar internado e ficar no oxigênio, por causa do problema do vírus da Covid. E essa pessoa
provavelmente estava enfrentando dificuldades porque não estava conseguindo respirar e foi colocada em oxigênio. E tem algumas pessoas que só o oxigênio vindo através da boca não dá certo, precisa entubar para que a pessoa passe a respirar o oxigênio artificial. E muitas pessoas não aguentaram e perderam a vida física. Agora imagina se Deus tirar o oxigênio desse que nós estamos respirando. Esse ato de fazer isso, oxigênio. Então sabemos que o homem por si só acha que ele é capaz de vencer todas as coisas e sair lá na frente ileso. Não. O homem só vai sair lá na frente se ele colocar em sua vida as palavras do Evangelho, que Deus, através do Filho, que Ele nos deu, mostrando o seu amor, e Ele trouxe a boa nova, a boa notícia, o Evangelho da salvação. É através do Evangelho que nós vamos morar com Deus. Mas o homem, pelo fato de ter aprendido tantas coisas erradas, vícios, hoje enfrenta grande dificuldade em deixar tudo isso e voltar e ficar bem perto de Deus, praticando as coisas que produz a luz, se achegar para a luz para estar perto de Deus. Sabe que é muito triste tudo isso, porque um dia, mais rápido que a gente imagina, termina o nosso tempo aqui. Uma vez que terminou o nosso tempo aqui, nós não temos mais chance. Hoje é o dia da aceitação. Hoje é o dia de caminhar para Deus para ficar perto dele. Então, nós podemos ser pessoas com sabedoria e buscar Deus, conhecer quem é Deus através das Escrituras, através do Evangelho, conhecer quem é o Cristo e assim poder praticar as obras que faz com que nós nos achegamos para a luz para ter vida e vida em abundância. Mas quando começamos a dar esses passos para ficar perto de Deus, muitas pessoas que estão próximos de nós, talvez não vão falar nada, mas no fundo vão ficar chateada comigo ou com você, ou vão virar o rosto, não vai querer olhar mais, porque acham que estamos perdendo o nosso tempo. Na verdade, nós estamos plantando a sementinha da eternidade no nosso coração. E muitas pessoas são capazes até de virar o rosto porque você tomou a decisão de servir a Deus através de Cristo. Sabe que esse fato, ele aconteceu em todas as épocas de pessoas perderem a própria vida porque estava semeando a boa semente que faz com que o coração e a mente do homem volte para Deus e fica perto dele e sai do mundo do pecado. Homens não gostam da palavra de Deus, porque atrapalha aquilo que ele tem planejado na sua vida, que é os prazeres da carne, prazeres do mundo. Em Atos capítulo 7, eu acho que é uma das pregações mais fabulosas que aconteceu na história do começo do cristianismo. Um homem por nome Estevão, ele começa a escrever, na verdade não a escrever, ele começa a ditar uma mensagem que começou lá no passado. E ele conta toda a história dos israelitas, a trajetória dos judeus, até chegar Cristo. Quando chega o Senhor da vida, eles não gostam da pregação de Estevão. Fazem algumas acusações falsas, faz com que as outras pessoas tomam ódio e raiva de Estevão, um homem que só queria espalhar a mensagem da salvação. A ponto destas pessoas que estavam ouvindo Estevão rilhar os dentes de uma forma assim de desganar Estevão e querer destruírem ele. E todos pegam em pedras e vão apedrejá-lo até a morte. Porque Estevão estava espalhando o amor do Pai, que ama como a mãe ama
seus filhos. E assim percebemos que a palavra da vida não é bem-vinda porque o maligno não aceita. O maligno tem a morte e ele vai levar muitas pessoas com ele. Mas no meio da pregação, que começa no versículo 1 do capítulo 7 e vai até o versículo 60, se você é uma pessoa que gosta da leitura da Bíblia, leia esse capítulo. Começa, você não vai conseguir parar de ler esse capítulo 7 e vai ver a mensagem que Estevão está colocando aqui no coração daquela multidão de pessoas que eram pessoas religiosas. Fato esse que nós podemos ver que nesse meio existe sacerdote, sumo sacerdote, uma das maiores religiões que seriam os escribas, os fariseus, numericamente muito maior, estão agora, são pessoas extremamente religiosas, que não é diferente dos nossos dias. Hoje, em nossa volta, tem muitas pessoas religiosas, mas não querem praticar o evangelho puro que veio de Cristo, porque estão tão enraizados nas suas religiões, que acabou ficando cego e não abre os olhos para aprender o evangelho que veio de Cristo. É muito triste isso. E no meio dessa mensagem, no versículo 39, Estevão faz menção dessa linhagem que estava no deserto, quando haviam acabado de sair da escravidão do Egito das mãos de Faraó. Nesse meio, nós percebemos o que fizeram. Acabaram de atravessar o Mar Vermelho. E logo do outro lado, veja o que está acontecendo. Provavelmente nessa hora, que Estevão vai citar o versículo 39, 40 e 41, eles vão ficar com mais ódio. Porque Estevão está falando a verdade. Aqui eles estão voltando para a idolatria. E quanta idolatria existe nos nossos dias hoje? Quantas pessoas estão atrás de alguma imagem? Querem a salvação, querem estar com Deus, porém colocou um objeto de culto na sua frente. E Deus já os abandonou. Veja o que Estevão citou aqui agora. Versículo 39 do capítulo 7 do livro de Atos. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração e voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia, como está escrito no livro dos profetas. Se entregou, Deus deixou, eles se entregou à idolatria. Não estou aqui para criticar ninguém, estou aqui para abrir os olhos que o maligno conseguiu fazer com que o homem, na sua história, não só o homem de hoje, mas ele está ficando a cada dia mais longe de Deus por causa da sua religião. É muito triste isso, porque o pai que demonstrou seu grande amor, dando o seu filho para trazer a vida para todos quantos querem, e Deus agora vê que está perdendo. Mas como eu disse, Deus deu a liberdade para mim e para você. Eu posso escolher estar com Deus ou posso ficar fora de Deus. Quando Estevão termina de falar estas palavras, no versículo 60, então ajoelhando e clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Apedrejaram, Estevão de joelho, antes da sua morte. Ele viu os céus abertos. E ele ainda falou, mostrando o amor que veio do Pai. Não lhes impute esse pecado, perdoa-lhes, Pai. Isso é amor, o amor que vem de Deus. Que possamos estar ajudando você, para que possa ajudar a outras pessoas, enquanto há tempo. Enquanto há vida,
a oportunidade de corrigir a falha do pecado para poder morar com Deus. Eu tenho postado vários vídeos nesse meu canal. Por isso eu peço que você se inscreva no canal. Inscreva no canal porque você vai receber novas mensagens toda semana. E assim você pode ser um mensageiro de Deus, enviando a outras pessoas, incentivando eles a olhar para dentro da Bíblia e poder colocar em ordem. Porque o dia do Senhor se aproxima. E feliz aquele que tiver a sua vida guardada nas mãos do Criador e do Salvador Jesus Cristo. Então não se esqueça, inscreva no canal e ajude muitas pessoas que estão em volta de você. Plante a sementinha no coração de alguém. Que Deus o abençoe a todos nós.